Olá, hoje venho falar numa questão que me tem abordado muitas vezes, até porque isso é o âmbito do meu trabalho também, que tem a ver com o facto de a criança, bebê ainda ou criança pequena, manifestar alguns comportamentos ou algumas doenças ou alguns vícios, até hábitos, e que os pais, na maior parte das vezes, não sabem o porquê nem como é que isso decorre. Então, este vídeo tem como objetivo tentar esclarecer um pouco o que é que se passa e o que é que se pode fazer. Então, primeiro, referir que nós, seres humanos, somos mamíferos. Então, tal como todos os mamíferos, nós temos um tempo para estar ligados e conectados com a nossa mãe. Todos os animais têm isso, cada um tem o seu tempo e após esse tempo a própria mãe se desliga dos filhotes e eles também, porque chegou o tempo de adquirirem maturidade para poderem já se alimentar e sobreviver sozinhos. Bom, tal como os animais, nós também somos mamíferos, não é? Animais pertencem a essa família dos mamíferos. Então, nós também. E o nosso tempo de mamífero, digamos assim, de ligação com a nossa mãe são 3 anos. Então, durante esses 3 anos, toda a criança, ela deveria estar só com a mãe. Não quer dizer que não estivesse com outras pessoas, mas a mãe deveria ser a figura principal a tempo inteiro para estar com a criança. Na maior parte das vezes não é isso que acontece. A licença de maternidade termina muito antes desse tempo e as crianças vão ou para as creches ou para alguns ficar com alguns familiares, etc. Esta separação da mãe, ela é muito danosa para a formação do ser, porque gera-se aqui uma ferida, um trauma de separação. Então, e este trauma, conforme tudo ocorrer, não é? Ele pode ser mais intenso ou menos intenso e levando mais consequências ou menos consequências para a vida futura. Acontece que muitos destes traumas de separação, eles já acontecem antes da criança ser deixada na creche ou com alguma outra pessoa. Muitas vezes acontece logo durante a gestação, por algum evento, por algum acontecimento que possa ter ocorrido e que gerou alguma emoção na mãe que fez com que esse bebê, esse ser ainda em construção, se sentisse abandonado ou rejeitado. Depois também muitos desses traumas são acentuados no nascimento, quando há a separação da mãe, quando as coisas não ocorrem de forma mais humanizada e harmoniosa e amorosa. Tudo certo. Então, o que acontece depois, quando a criança começa a manifestar algumas doenças ou hábitos ou comportamentos que parecem não ter razão de ser. Portanto, nós precisamos
vasculhar, digamos assim, procurar o que houve nesta fase da vida do ser, que ainda é pouco, para tentarmos encontrar algumas razões ou alguns motivos para que ou essas doenças ou esses vícios ou esses... Quando eu digo vícios, por exemplo, uma questão que surge muito é o do bebê ou a criança pequena roer as unhas e outros hábitos, não é? Que eles vão criando. Então, quando não encontramos assim algum motivo plausível, nós precisamos indagar, pesquisar o que é que se passou com os pais, principalmente a mãe, na mesma idade que a criança está a manifestar esses sintomas ou esses comportamentos. Porque a criança, ela manifesta aquilo que se passou com os pais na mesma idade e que não é lembrado e que está no inconsciente desses. Então, os comportamentos, os sintomas que a criança manifesta, sobretudo até esta idade, 3 anos, mas podemos ir até aos 7, por exemplo, que a criança manifesta, nós precisamos olhar, indagar, pesquisar o que é que se passou com os pais na mesma idade, porque ela de certo está a manifestar algo que está no inconsciente dos pais, mas que precisa ser visto, precisa ser olhado e precisa ser curado por estes. E enquanto nós só olharmos para aquilo que a criança manifesta, para os seus comportamentos, para os sintomas que ela apresenta, nós nunca vamos realmente à causa onde tudo aconteceu. Então às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu me vou lembrar do que se passou comigo, por exemplo, quando eu tinha poucos meses de idade ou 1 ano ou 2 anos? Há formas de nós, em terapia e com uma abordagem que vá diretamente às causas, é fácil muitas vezes de chegar lá, e a partir do momento que os pais tomem consciência e trabalhem em cima desses aspectos, porque a questão está neles, os sintomas e os comportamentos, eles desaparecem na criança porque eles deixam de ter razão de existir, porque só estavam ali e a criança só estava a manifestar porque alguma coisa, algum aspecto, algum acontecimento, algum evento ocorreu e que está no inconsciente dos pais, mas está é traumático, não é? E precisa ser visto, precisa ser trazido à luz para ser curado. Então, este é um trabalho muito importante. Não vamos logo de uma forma muito rápida olhar apenas para a criança e para o comportamento que ela está a mostrar e tentar ou muitas vezes medicar, ou quando é um sintoma físico, quando apresenta uma doença, e medicar, porque aí perdemos a oportunidade de saber o que é que se passou lá atrás e o que é que se passou com os pais, mas não vamos logo diretamente à criança. Nós precisamos fazer um trabalho conjunto com os pais, porque de certo é nos pais, no seu início da vida,
que vamos encontrar as respostas para este tipo de comportamento. Muitas vezes também a criança também está a manifestar algo que está no emocional dos pais no momento atual e que ela manifesta, não é? Então, mas isto é preciso ser trabalhado e é preciso fazer-se este trabalho em conjunto com os pais e não olhar apenas para a criança, porque ela só está a mostrar algo que precisamos ver nos pais. Então, era esta mensagem que eu queria trazer para hoje, que eu acho extremamente importante e que pode ajudar muitas pessoas e, sobretudo, muitas crianças. Até ao próximo vídeo.